Oi, meu nome é Nanda Luiza e hoje a gente vai fazer essa minicona em amigurumi. Essa receita gratuita é uma parceria com a Vit, do Amigurumis da Vit. Então vão lá no Instagram dela, no YouTube dela, que ela tem muito conteúdo legal. E os materiais para você fazer a sua minicona estão na descrição desse vídeo. Vamos começar o nosso amigurumi fazendo as perninhas. A gente vai fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Vou fazer essa primeira carreira com vocês. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Fecha o anel mágico. Agora a gente vai fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. A carreira 2 e 3, 6 pontos baixos. E 6. As perninhas ficam bem pequenininhas. A quarta carreira a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento 3 vezes. E aumento. A gente vai terminar essa carreira com 9 pontos baixos. Da carreira 5 à carreira 6, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Então, são 2 carreiras de 9 pontos baixos. E 9. A gente já terminou a primeira perninha da nossa pequena cona. A gente vai arrematar e fazer uma outra igualzinha para depois unir as duas. Eu vou fazer a minha outra e depois eu venho aqui mostrar para vocês como a gente faz essa união. Terminei a minha segunda perninha e agora a gente vai unir as duas. Eu vou direto com a minha agulha encaixar em um ponto aleatório da primeira perninha e vou fazer 18 pontos baixos. Um ponto em cada ponto, como são 9 pontos em cada perninha, 18 pontos baixos. Vou fazer com vocês essa carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fica bem difícil, porque é bem pequenininho. 7, 8, 9 na primeira perninha, passo para outra, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tá ficando assim. As nossas perninhas já estão unidas. E a gente vai prosseguir com a receita. A gente fez a carreira 7 juntando
as duas perninhas. E a carreira 8, a gente também vai fazer ponto sobre ponto. Então, vão ser 18 pontos baixos. Agora eu vou fazer a troca de cor do fio azul para o fio preto. Então, eu fiz 17 pontos da carreira 8 e vou fazer a troca no último ponto. Eu faço metade do ponto 18. E antes de dar a última laçada, eu pego o fio de outra cor. Fiz a troca de cor. Agora, eu vou fazer duas carreiras no fio preto de 18 pontos baixos. E 18. Terminamos a carreira 10 e agora a gente vai pôr enchimento nas perninhas. Ó, as perninhas estão cheias de enchimento e a gente vai prosseguir com o corpo. A gente parou na carreira 10. Agora, a gente vai fazer a carreira 11, que são 4 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes. A gente vai ficar com 15 pontos baixos na carreira 11. Pontos baixos na carreira 11. Agora, a gente vai fazer duas carreiras de ponto sobre ponto. Da carreira 12 à carreira 13, a gente vai fazer 15 pontos baixos. Pontos baixos na carreira 13. Agora, a carreira 14, a gente vai fazer 3 pontos baixos, uma diminuição 3 vezes e vai terminar a carreira com 12 pontos baixos. A última diminuição para fechar com 12 pontos baixos. Só que essa diminuição a gente não vai terminar, a gente vai parar na metade e vai trocar para o fio Itaparica, ou o fio que você escolheu para a pele, porque a gente vai começar a cabeça, tá? Então, na carreira 14 a gente termina com 12 pontos baixos, mas na carreira 15 a gente faz 12 aumentos. E 12 aumentos na carreira 15, que foi a primeira carreira da cabeça. Vou colocar esse fiozinho pra dentro, pra não me atrapalhar mais, e vou prosseguir com a carreira. A carreira 16, a gente vai começar a aumentar essa cabecinha. A gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento, terminando com 30 pontos baixos. Agora, a carreira 17, a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento 6 vezes, terminando a carreira 17 com 36 pontos baixos.
36 pontos baixos na carreira 17. E tá ficando assim o nosso corpinho da Conan. Eu vou encher o corpinho agora. Vou colocar enchimento nessa parte que a gente não colocou anteriormente. E assim ficou o corpinho preenchido, com o enchimento todo bem posicionado. E a gente vai dar prosseguimento com a cabeça. A gente vai fazer 6 carreiras, da carreira 18 à carreira 23, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Então, vão ser 6 carreiras de 36 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas 6 carreiras e depois volto para mostrar para vocês como tá ficando. Terminei as 6 carreiras consecutivas de 36 pontos baixos. E antes da gente começar a fazer a diminuição dessa cabecinha, a gente vai posicionar os olhinhos com a trava de segurança nessa cabecinha. Eu vou pegar 2 alfinetes e vou achar a carreira 19 e 20. Como a gente sabe que a carreira 15 a gente fez a troca de cor para começar a cabecinha, então eu sei que ela é a carreira 15. Então, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu vou pôr os olhinhos entre essas duas carreiras. E agora eu vou colocar os olhinhos. Antes eu queria mostrar que eu fiz a pintura com esmalte, um esmalte amarelinho que eu tinha, para ficar diferente o olhinho dela, mais parecido com a corzinha que tem. Então aqui estão os olhinhos e aqui estão as travas de segurança e eu vou posicioná-los onde o alfinete tá. E depois eu coloco a trava. Pronto, e agora a gente vai seguir fazendo as diminuições. A última carreira que a gente fez foi a carreira 23, então a gente vai começar a carreira 24 com 4 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes, terminando a carreira 24 com 30 pontos baixos. Nove, 30. A carreira 25, a gente vai fazer 3 pontos baixos, uma diminuição 6 vezes, terminando a carreira 25 com 24 pontos baixos. A carreira 25 são 2 pontos baixos, uma diminuição por 6 vezes e a gente vai terminar a carreira 26 com 18 pontos baixos. Dezessete. 18.
fiz um pontinho já da carreira seguinte. E eu vou fazer a carreira 27, que é um ponto baixo, uma diminuição, repetir essa sequência por 6 vezes, fazer 12, que vai fazer com que a gente termine a carreira 27 com 12 pontos baixos, e só depois eu vou colocar enchimento. Terminei a carreira 27, a gente tem 12 pontos baixos aqui nessa cabecinha, e agora a gente vai colocar enchimento. E assim, tá ficando a nossa cabecinha já quase toda preenchida. Eu vou terminar de fechar essa cabeça. Eu vou fazer na carreira 28, 6 diminuições. E 6. Vou puxar esse fio, deixar um fio longuinho pra gente fazer o fechamento invisível. Só que antes de fechar, eu vou colocar um pouquinho mais de enchimento nessa cabeça. Coloquei enchimento e agora vou fazer o fechamento desse anel mágico com o anel mágico invertido. E agora a gente vai fazer os bracinhos dela. Agora a gente vai começar o bracinho da nossa minicona com, de novo, 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. A segunda carreira a gente também vai fazer ponto sobre ponto. Segunda carreira com 6 pontos baixos. Agora, da carreira 3 até a carreira 7, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Mas antes, a gente vai fazer a troca de cor. Deixa eu só virar aqui, porque com 6 pontos baixos do anel mágico, fica bem pequeno o trabalho e às vezes fica difícil virar. Então, eu vou virar. Pronto. Vou desmanchar meio ponto do último da carreira anterior. Meio ponto. Vou pegar o fio preto. Fazer a troca. E agora sim, da carreira 3 à carreira 7, a gente vai fazer ponto sobre ponto. São 5 carreiras de 6 pontos baixos.
Pronto, terminei as 5 carreiras com o fio preto de ponto baixo sobre ponto baixo. E agora a gente vai fechar esse bracinho para depois costurar. Ó, eu vou pegar os dois lados. Por ser bem pequenininho, um pouco difícil de pegar, mas ó, os dois lados. E fechar essa abertura com 3 pontos baixos, pegando os dois ladinhos do braço. 1, 2 e 3. Deixo um fio para costura. E assim fica o nosso mini bracinho. Você vai repetir outro igualzinho a esse. E depois a gente vai fazer o manto dela. Para fazer o manto, a gente vai usar a linha preta. E ele vai ser feito em carreiras lineares. São carreiras de ida e volta. A gente vai começar fazendo 19 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. A partir da segunda correntinha, a gente vai voltar fazendo 18 pontos baixos. Agora, carreira 2 e 3, a gente vai fazer 18 pontos baixos nas duas carreiras. Só não esqueça de fazer sempre uma correntinha para virar a peça. Ó, eu terminei a carreira 2, eu vou fazer uma correntinha e virar a peça. Começar a carreira 3 de 18 pontos baixos. Uma corrente. Essa corrente ela não conta como ponto, tá? Ela só serve pra gente virar mesmo o trabalho. Terminamos a carreira 3, agora a gente vai fazer a carreira 4, que são 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Finalizando o último aumento, uma correntinha de novo, viramos e vamos fazer 2 carreiras de 24 pontos baixos. Terminamos as 2 carreiras de 24 pontos baixos. Agora a gente vai fazer 7 pontos baixos, um aumento 3 vezes. A gente vai terminar essa carreira com 27 pontos baixos. Eu vou fazer a carreira 7 com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aumento. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um aumento. Uma corrente, vira o trabalho
E agora a gente vai fazer a carreira 8 e 9 de 27 pontos baixos. Eu vou fazer as linhas e depois a gente vai fazer a última parte do manto. Terminamos a última carreira do manto. A gente vai cortar esse fio e arrematar mais tarde, mas antes a gente vai fazer a golinha daqui de cima, nas correntinhas iniciais. A gente vai... Quando a gente fez esse início de carreira, a primeira carreira, a gente fez ponto baixo na correntinha. Então ficou o outro lado da correntinha pra gente trabalhar. Eu vou vir no primeiro ponto, pegar um novo fio e prender ele ali. E agora eu vou fazer 5 pontos baixos e um aumento 3 vezes. Pronto, finalizamos a golinha. Se a sua contagem de ponto não deu exatamente igual a minha aqui em cima, não tem problema, é só um detalhe, tá? Então, não vai fazer tanta diferença no seu amigurumi. Então, faça o que der pra você. Agora, aqui eu conduzi um pouco esse fio, eu posso só cortar. Vou arrematar esses 2 fiozinhos aqui que ficaram. Antes de finalizar o nosso manto, a gente vai fazer pontos baixos nessas 2 laterais dele, com o fio vermelho tomate. Eu vou inserir a agulha bem na parte de baixo do manto e vou fazer só ponto baixo. Terminamos um lado e agora a gente vai fazer do outro lado. Terminamos o outro lado. Tá? Agora a gente vai arrematar os fios que sobraram e reservar esse casaquinho para quando a gente for costurar no amigurumi. Agora vamos começar o cabelinho. Eu vou pegar o fio Bela, essa cor é a Reno, tá aqui na descrição do vídeo a numeração dela. E vou começar fazendo 6 pontos baixos no anel mágico. Na segunda carreira, a gente vai fazer 6 aumentos, terminando com 12 pontos baixos. Na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo, um aumento, repetir essa sequência por 6 vezes e vamos terminar a carreira com 18 pontos baixos.
quarta carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes, terminando com 24 pontos baixos. Terminamos a quarta carreira com 24 pontos baixos, a gente vai começar as mechas da nossa mini Conan. Da mecha 1 à mecha 15, são 15 mechas. A gente vai fazer 12 correntes. Vou fazer a primeira com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntes. A partir da segunda corrente, a gente vai fazer 2 pontos baixíssimos. 2 pontos baixíssimos e 10 pontos baixos. E 9 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. E a gente não vai pular nenhum ponto aqui na carreira, nessa base que a gente fez. A gente já vai vir no ponto seguinte e fazer um ponto baixíssimo. E vamos repetir essa sequência de subir 12 correntinhas, voltar, não pular nenhum ponto de base. Essa sequência de mechas até a gente ter 15 mechinhas iguais. Finalizadas as 15 mechas, a gente vai fazer a mecha 16 e 17 com 8 correntes, voltar a partir da segunda e fazer 2 pontos baixíssimos e 5 pontos baixos. Eu vou fazer com vocês uma corrente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voltar a partir da segunda, 2 pontos baixos e 2 pontos baixíssimos, desculpa, e 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora a gente vai pular um ponto de base. Ó, esse ponto seguinte a gente pula e vai no outro ponto e faz um ponto baixíssimo. Mais 8 correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partir da segunda, um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos e 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma vez a gente pula o ponto seguinte de base, no outro a gente faz um ponto baixíssimo. Agora a gente vai fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. E vai voltar fazendo 6 pontos baixíssimos. A partir da segunda correntinha, a gente faz 1,
3, 4, 5 e 6 pontos baixíssimos. Agora, nesse ponto seguinte, a gente vai fazer mais um ponto baixíssimo no ponto de base. Agora, vamos repetir essas duas mechas anteriores que a gente fez. 8 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partir da segunda, um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos e 5 ponto baixo. 2, 3, 4, 5. A gente pula um ponto de base e no ponto seguinte a gente faz um ponto baixíssimo. Mais uma vez, sobe 8 correntinhas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partir da segunda, a gente volta fazendo 1, 2 pontos baixíssimos e 5 ponto baixo. 3, 4, 5. Ó, e agora a gente pula esse ponto seguinte e no próximo a gente termina essa base do cabelinho com um ponto baixíssimo e arremata o fio. E assim ficou o cabelinho da nossa Conan. A gente vai reservar essa touquinha, essa base, e vamos fazer o coque agora. Agora, para fazer o coque, a gente vai fazer 6 pontos baixos dentro de um anel mágico mais uma vez. Na segunda carreira, a gente vai fazer 6 aumentos. Vai ficar com 12 pontos baixos. Agora, carreira 3 e 4, a gente vai fazer 12 pontos baixos, 2 carreiras de 12 pontos baixos. Terminei as 2 carreiras de 12 pontos baixos. Eu vou vir no próximo ponto e fazer um ponto baixíssimo, subir 1, 2, 3 correntinhas, a partir da segunda voltar fazendo 2 pontos baixíssimos. 1, 2 pontos baixíssimos. Venho nesse mesmo ponto que a gente fez o ponto baixíssimo para faço mais um ponto baixíssimo. Subo mais 3 correntinhas. De novo, a partir da segunda, um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos. Agora, eu venho de novo no mesmo espaço que a gente tá fazendo os pontos baixíssimos e termino com o último ponto baixíssimo e arremato deixando um fio bom para fazer a costura desse coquezinho na cabeça dela. Ó, aí ficou assim. Antes de finalizar a flor e as nuvens do manto, a gente vai fazer a costura de todas as partes para depois finalizar com os detalhes que faltam. Eu vou posicionar esse mantinho que a gente fez no nosso amigurumi. Lembrando que aquela parte onde a gente fez do outro lado das correntinhas, a carreira final, ela fica dobradinha. Ó, ela fica assim. Então, essa parte a gente vai encaixar, deixar pra fora e encaixar no nosso mini amigurumi. Eu vou vir com alfinetes e posicionar esse manto paradinho onde eu quero. E agora eu vou pegar um pedaço de fio preto,
agulha de feltragem, de tapeceiro e costurar esse manto. A costura é bem simples, ó. Eu vou inserir a agulha aqui na lateral, sair do outro lado. E vou fazendo esse movimento de vai e volta por alguns pontinhos. Depois de costurar o manto, a gente vai fazer a costura dos bracinhos nas laterais. Eu vou posicioná-los bem rente à golinha onde a gente fez, alfinetar. A costura que a gente vai fazer dos bracinhos é direto no manto, tá? Às vezes fica meio difícil de enxergar porque a gente só tá usando o fio preto, mas ela é bem tranquila. Você pega um pontinho do manto e um pontinho do braço. A gente acabou de costurar os bracinhos dela. Agora a gente vai fazer o cabelo, costurar o cabelo. Agora eu vou posicionar o cabelo primeiro. Essa mechinha que a gente fez de ponto baixo, a gente vai posicionar no meio da cabecinha dela, no meio da testa, e alfinetar, porque é por ela que a gente vai arrumar as outras mechas. Depois de alfinetar essa mechinha, eu vou arrumar as mechas maiores, as 15 mechas repetidas que a gente fez. Posicionadas as 15 mechas maiores, a gente vai fazer a posição da franjinha. E fica assim. Sem nenhum pedacinho de cabeça aparecendo. E agora a gente vai colar. Última mechinha colada. Agora a gente vai esperar um pouquinho essa cola secar, fazendo a florzinha do cabelo dela. Então a gente vai pegar o fio pátina e vamos fazer 9 correntinhas. Uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente vai voltar na segunda correntinha e todos os pontos seguintes a gente vai fazer no mesmo ponto, tá? Ó, não na primeira, na segunda correntinha, um ponto baixo, um meio ponto alto no mesmo ponto e mais um ponto baixo no mesmo ponto. Ó,
ficou redondinho. Agora, a gente vai no próximo ponto, fazer um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai repetir essa sequência. E ficou assim a nossa pecinha, a nossa flor. E agora, eu vou pegar a agulha de tapeceiro e costurar essa base. Eu vou dobrar assim e vou fazer um pontinho juntando os dois lados. Vou virar de novo. Vou fazer mais um pontinho. Depois de costurar a base, ela vai ficar assim. Opa, assim. Só vou fazer mais uns pontinhos pra ficar bem firme e não arremata, tá? Porque esse fio que vai sobrar, a gente vai costurar na cabeça dela. Ficou assim a florzinha. Eu vou reservar, porque a gente vai costurar o coque. Os alfinetes que estão segurando as mechas eu vou manter, porque a cola ainda não tá muito seca. E só vou tirar esses daqui de cima, que é onde eu vou posicionar o coquezinho dela. Vou pegar o coque. Essas duas mechinhas que a gente fez nele, a gente vai colocar pra cima. E vai achar uma posição. Alfinetar. E fazer a costura. Antes de fechar essa parte, a gente vai colocar enchimento. Eu acho que faltam uns 2 pontinhos ainda pra fazer o fechamento total dessa parte do cabelo. Eu vou colocar um pouquinho de enchimento. Pronto, coloquei o enchimento que eu achei necessário e agora vou fechar esse espacinho. Depois de costurado, é assim que vai ficar o cabelinho dela. E agora a gente vai costurar a flor.
assim ficou a cona. Agora a gente vai fazer o detalhe aqui do manto, colocar as nuvens. Para fazer o detalhe do manto, eu vou pegar o fio vermelho, entrar com ele aqui atrás do corpinho dela e sair na altura de mais ou menos onde eu quero fechar. Aqui. E vou pegar os pontinhos de trás. Um pontinho. E o manto ficou fechadinho na frente. E agora a gente vai colar as nuvens. Essa cartelinha tem disponibilizada no meu Drive, a descrição, você consegue o link aqui na descrição do vídeo. E essas são mini nuvens. Ó, eu vou pegar 4 delas. E vou recortar e colar no manto. Cortei as 4 nuvens e agora a gente vai colar no manto. E assim ficou a nossa minicona. Então se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e se puder também me seguir nas redes sociais. Muito obrigada. Tchau!